Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 12ª aula do CAUNI, uma aula que vai tratar de zoologia, principalmente dos grupos poríferos e quinidários. Vamos falar sobre as características gerais dos grupos, ambiente onde vivem e dar exemplos. Essa aula foi elaborada pela equipe do 2º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Poríferos e quinidários. Esses dois grupos aqui, tem um exemplo de porífero, aqui de quinidário, e aqui tem uma foto de um recife de coral, onde a gente consegue perceber poríferos e quinidários, diferentes espécies vivendo juntos. Esses seres, durante muito tempo, tiveram dificuldade de classificação, inclusive classificação se seria um animal ou se seria um vegetal, porque eles saem daquilo que a gente observa e claramente vê como animal. Então, nós estamos acostumados a classificar animais, principalmente os vertebrados. E esses seres, eles não têm uma movimentação ativa muito visível, quinidários mexem um pouquinho, poríferos, movimento restrito a poros, a ósculos, né? Então, não tem uma movimentação bem visível, não são animais que chamam muito a atenção, assim, são muito bonitos, mas como eles são muito parados, tem pouca movimentação, então, muitas vezes, se discutia se eram animais e, inclusive, se eram seres vivos. Tá? Então, aqui, só para a gente começar, por que tanto poríferos quanto quinidários são classificados como animal? Quais são as características que eles têm? Primeiro, multicelulares. São formados por muitas células. Eles são heterótrofos. Então, não produzem o seu próprio alimento e eles vão conseguir seus nutrientes por meio de ingestão. Os animais fazem isso aqui. Tá? Então, os animais são multicelulares, animais são heterótrofos e conseguem alimentos por ingestão. A gente tem algumas exceções. Então, existem seres, corais, por exemplo, que fazem associação com algas ou com seres que são autótrofos. Mas, nesse caso, quem produz o alimento é a alga, é o ser autótrofo e ocorre uma relação ecológica onde eles trocam, às vezes, proteção por nutrientes ou sais minerais por nutrientes. Então, este ser o animal continua sendo heterótrofo. Ingestão, a maioria dos animais tem um sistema digestório onde ocorre a ingestão do alimento e a digestão do alimento. Existem exceções, então muitos vermes, muitos plateumintos, tênias, por exemplo, não têm um sistema digestório propriamente dito e absorvem diretamente do ambiente os nutrientes que precisam. Poríferos não têm um sistema digestório. Eles também fazem filtração, mas de qualquer forma vão absorver os nutrientes que precisam do ambiente, não produzem seu próprio alimento. Os animais, durante o desenvolvimento embrionário, todos os animais têm mórula e blástula, então vocês devem lembrar que ocorre a fecundação e aí eu começo a ter a clivagem do embrião. Esses primeiros estágios de mórula e blástula são comuns a todos os animais e poríferos e quinidários também têm esses estágios, tá? Por serem multicelulares, mas não apresentarem uma organização tecidual, os poríferos, eles são colocados nesse grupo aqui nos parazoa. Então, a gente tem os metazoários e logo no início dos metazoários eu tenho a primeira separação, onde eu tenho os parazoa, e aí eu tenho os poríferos ali. Porque, na verdade, eles são um agrupamento de células que acabam funcionando junto, mas eles não têm aquela organização tecidual. Os quinidários já têm organização tecidual, então já entram aqui nos eumetazoa, onde eu tenho os demais filos do reino animal, onde eu tenho uma organização celular e tissular. Então, aqui eu já tenho formação de tecidos. O que eu considero tecidos? Eu considero tecidos quando eu tenho lâmina basal, quando eu tenho plasmodesmos, eu tenho comunicação entre as células.
E isso, no caso dos parazoa, dos poríferos, eu não tenho. Eu tenho basicamente um agrupado de células, então não falo que eles têm tecidos nem órgãos. Já os eumetazoários, começando aqui com os quinidários, a gente já tem, então, uma organização tissular. Com relação à reprodução, animais podem fazer reprodução assexuada, lembrando que no caso da reprodução assexuada, eu não tenho variabilidade genética, então eu vou continuar com o material genético daquele indivíduo que originou. Essa reprodução assexuada pode ocorrer por brotamento, pode ocorrer por gemulação, pode ocorrer por divisão de tecidos, fragmentação. De qualquer forma, eu tenho um pedaço daquele ser inicial, então eu não tenho uma variabilidade genética. Mas existem animais que fazem reprodução sexuada. Não interessa se o indivíduo é hermafrodita ou se ele tem os sexos separados. Mas quando eu tenho encontro de gametas, espermatozoides e óvulos, eu gero uma variabilidade genética. Então, muitos animais optam por variabilidade genética. Temos, inclusive, mecanismos que evitam a reprodução assexuada para gerar uma variabilidade genética maior. E é importante nessa reprodução sexuada a presença dos espermatozoides. Espermatozoides são células flageladas, animais possuem células flageladas, tá? E aí esse espermatozoide, então, presente em todos esses grupos, em poríferos e quinidários, apesar de muitos deles ainda fazerem reprodução assexuada, produzem espermatozoides, vão ter uma fecundação de espermatozoides com gametas femininos e aí gerando a variabilidade genética. Então, aqui eu tenho os poríferos. Os poríferos são seres sésseis. Sésseis significa que eles estão incrustados, eles estão presos num substrato, eles não têm movimentação. Essa questão dele ser séssil, como já comentei lá no primeiro slide, e pouca movimentação visível, então muitas pessoas, inclusive muitos cientistas, duvidaram que fosse um ser vivo, inclusive, mais que fosse um animal. Com o tempo, então, aquelas características mostraram que eles são animais. Eu botei aqui diferentes tipos, de diferentes formas e cores, para vocês poderem se familiarizar um pouco com os poríferos. Mas foi visto que há uma pequena contração de ósculo, tá? O ósculo é essa abertura aqui, tá? Maior. Poros, eu não consigo ver, mas o corpo inteiro dele é poros, e daí veio o nome porífero, que é o portador de poros. Eu tenho poros ao longo de toda a superfície corporal. Esses poros, na presença de uma substância tóxica ou de um agente agressor, eles se fecham, o ósculo contrai um pouquinho, pouco movimento, pouco visível, e basicamente o movimento está relacionado a flagelos de coanócitos. Então, eu tenho coanócitos forrando essa cavidade interna aqui, que eu chamo de átrio, eu tenho o ósculo, que é a abertura, e o átrio aqui por dentro. Mas esses flagelos, então, são celulares, né? Flagelos dos coanócitos, eu não tenho uma visibilidade disso propriamente dita. Eu dependo, então, de um microscópio, de um instrumento óptico para verificar isso aqui. Esses seres, na verdade, eles não formam tecidos verdadeiros. O que eu tenho? Eu tenho um agrupamento de células e cada célula, cada grupo de células de um tipo, determinam funções diferentes. Então, se eu não tenho uma organização tecidular e eu tenho um agrupamento de células, isso aqui, juntamente com o substrato aonde esses seres se fixam e com as correntes marítimas, porque se esses seres são filtradores, eles dependem dessa corrente marítima para conseguir nutrientes, para conseguir oxigênio, para liberar suas excretas. Então, as esponjas não têm uma forma regular. Elas são assimétricas. Só de olhar aqui, ó, eu vejo que cada grupo, ó, tem formatos completamente diferentes, dependendo da corrente que passa, do substrato onde se fixa, se elas são mais incrustantes ou não. Há uma tendência à radialidade. Não sei se vocês lembram, eu tenho a simetria bilateral, onde apenas um plano de corte separa o animal em duas metades iguais, e a radial, onde qualquer plano de corte separa o animal em duas metades iguais. Nas esponjas, eu tenho uma tendência à simetria radial, mas claramente ele é assimétrico. Esse ser, então, como ele é filtrador, depende das correntes para trazer os nutrientes, para trazer oxigênio, para levar as excretas. Então, eu tenho um sistema aquífero, que é composto de poros, câmaras ou canais ou átrios, dependendo do tipo da esponja, a gente vai ver os grupos de esponja, e de um ósculo. Então, assim, a água vai entrar pelos poros desse animal, que o corpo inteiro dele é cravejado de poros.
Essa água, tais nutrientes e oxigênio, ela circula pelo átrio ou pelas câmaras e canais. E ali ocorre a absorção de nutrientes, a liberação de excretas, a absorção de oxigênio, liberação de gás carbônico, e essa água vai sair pelo ósculo, que é essa abertura aqui, levando então as excretas e o gás carbônico. Para manter o corpo desse animal, nós temos um endoesqueleto que é formado de espículas. Essas espículas, elas dão uma classificação do animal e elas podem ser calcárias, podem ser silicosas ou podem ser proteicas. As calcárias e as silicosas são duras, né? Então, eu tenho calcário, tenho sílica formando essas espículas. Já as proteicas, elas são formadas de uma proteína chamada espongina e dá uma configuração mais macia a essas esponjas, mais maleável a essas esponjas. Então, a estrutura do corpo dos poríferos. Como eu já falei, porífero significa portador de poros. Se a gente olhar o corpo todo, ó, eu tenho poros ao longo de toda a superfície corporal, tá? Cada buraquinho desse aqui está representando o poro. Aqui, ó, eu tenho poro, ele está chamando de inalante, já vou explicar por quê. No interior, eu tenho uma cavidade. Essa cavidade é o átrio ou espongiocele, aqui, tá? Átrio ou espongiocele. E essa abertura aqui em cima eu chamo de ósculo. Perfeito? Eu tenho um sentido da água. Então, a água, ela entra pelos poros, por isso que é chamado de poro inalante, se eu quiser ser mais purista, né? Porque é por onde a água entra. Essa água vai circular pelo átrio, ou dependendo do tipo da esponja, por câmaras e canais. E depois essa água sai pelo ósculo. Quando a água entra pelos poros, essa água entra trazendo nutrientes e oxigênio, ela vai circular pelo átrio e aí a gente vai ver cada célula, a função dela. Eu vou ter a retirada, a filtração e aí a retirada de nutrientes e oxigênio e vou ter a liberação de excretas e gás carbônico. Quando a água sai pelo ósculo, a água sai levando as excretas e o gás carbônico, perfeito? No período de reprodução, pelo ósculo, também vão sair os espermatozoides, ok? Bom, então vamos ver essas células aqui. Os pinacócitos, para facilitar o estudo, eu digo que eles formam uma pinacoderme, mas eu quero que vocês tenham muito claro que derme significa tecido e as esponjas, elas não formam tecidos verdadeiros. Lembra? Não tem lamina basal, não tem plasmodesmos, desmossomos, nada disso. Então, não tem um tecido propriamente dito. Esse nome pinacoderme não é um nome muito legal, mas é o que os autores usam, então a gente segue o baile. Mas lembre-se que, na verdade, eu não tenho um tecido propriamente dito. Os pinacócitos são essas células que formam aqui uma esponja pelo lado de fora. Ó, elas parecem azulejos, ladrilhos que vão estar forrando esse corpo da esponja. Dependendo do tipo da esponja, eu tenho alguns canais dérmicos que são forrados também por esses pinacócitos. A função deles é dar uma proteção ao corpo da esponja, forrar o corpo desse animal por fora. Amebócitos, eu chamo todas as células que têm movimentos ameboides, ou seja, emitem pseudópodos. Aonde eles ficam? Aqui, ó, no meio dessa parede. Essa parede, eu digo que eu tenho aqui um mesoílo. O que é isso? Seria uma substância extracelular gelatinosa que permite que células se movimentem aqui por dentro. Todas essas células que emitem pseudópodos eu chamo de amebócitos. Entre elas eu tenho uma série de classificações, tá? Arqueócitos, esclerócitos, espongiócitos e assim sucessivamente. Eu quero que vocês guardem bastante cuidado essa arqueócito. Arqueócitos são células que emitem pseudópodos e elas têm uma função muito importante aqui, que elas têm a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo celular. Elas conseguem auxiliar na digestão, elas conseguem auxiliar na reprodução, elas podem virar um tipo celular e outro, e assim sucessivamente, tá? Os esclerócitos, eles formam as espículas, eles que vão produzir aquelas espículas do meu endoesqueleto, silicosas, calcárias ou de espongina. Tá? Os amebócitos, eles podem migrar de um lado ao outro, inclusive fazendo transporte de alimento para demais células que não conseguem o alimento. Tá? Porócitos são os poros propriamente dito. Então, quando eu falo de poros, a gente pensa só num buraquinho, mas não.
Eu tenho, na verdade, aqui, ó, uma célula que tem um canal no seu interior, é como se ela fosse perfurada, e aí por dentro dessa célula passa então a minha água, meu nutriente, meu oxigênio. E aí aqui dentro, então, eu vou ter aquela minha filtração. Mas para a água passar de um lado ao outro, varando aqui a parede da esponja, eu tenho células cujo interior é perfurado, por onde passam essas águas e essas partículas. Os coanócitos são as células mais importantes, eu acho, das esponjas, tá? Formam uma coanoderme, de novo, o derme é tecido, mas a gente tem que lembrar que eu não tenho tecido propriamente dito, tá? Esses coanócitos, eles batem aqui os flagelos e são eles que fazem a circulação de água. Se a professora for uma pessoa muito do mal e resolver passar uma lixa aqui dentro, lixar essa minha esponja todinha, tirar todos os coanócitos, eu não vou ter uma circulação de água adequada, e aí essa minha esponja não vai conseguir nutrientes, nem oxigênio e vai acabar falecendo, tá? O átrio espongiocele, então, é essa câmara interna e o ósculo é essa parte maior, esse orifício maior, por onde vai sair a água levando excretas gás carbônico, tá? Aqui, ó, umas fotos mostrando espículas, diferentes tipos para vocês. Aqui, a espícula de espongina, vocês podem ver que ela é um emaranhado, e aqui a gente tem aquela esponja que antigamente o pessoal usava como esponja de banho. Hoje em dia é muito mais fácil usar a esponja industrial, né? Mas esse aqui é um ser vivo que na hora que ele tá morto, ele fica basicamente um agregado de espongina, e aí as pessoas acabavam, principalmente antigamente, usando para tomar banho. Aqui, ó, eu tenho de novo dessas esponjas, e aqui a dura, né? Onde eu vou ter espículas de sílica ou de calcário que vão dar esse formato corporal a elas. Então, aqui, eu tenho 3 tipos básicos de esponja. Ou a minha esponja é tipo Ascom, ou é tipo Sicon, ou é tipo Leucon. A tipo Ascom, ela tem um átrio grande aqui, tá? E esse átrio grande vai fazer com que o tamanho da esponja seja pequeno. Professor, então como é que tem um átrio grande? Proporcionalmente grande ao tamanho da esponja. Vejam, quem vai bater aqui para fazer o fluxo de água é esse meu coanócito. Então, os flagelos vão bater e vão empurrando a água. Conforme a água sai, eu crio uma pressão aqui que vai puxar a água para o interior. Então, essa movimentação de água ela é ativa, dependendo do batimento dos flagelos do coanócito. Se eu tiver um átrio estupidamente grande, para essa esponja conseguir botar esse fluxo de água para fora, devido a batimento de flagelo, que é celular, é impossível. Então, eu vou parar esse fluxo de água e essa minha esponja morre. Por isso, proporcionalmente, o átrio é grande, mas o tamanho da esponja é pequeno, tá? A tipo Sicon, ela começa a ter canais aqui. Então, eu tenho a prosópila, que é o poro por onde entra, tá? Essa água vai passando por esses canais são forrados de coanócito, então é como se essa parede estivesse redobrada, tá? E aí, eu vou ter depois aqui um átrio, e aqui pela apópila, que é o poro por onde sai a água vai no fluxo para fora pelo ósculo, tá? Então, essa esponja, ela tem o átrio proporcionalmente menor do que a Ascom, mas como tem esse emaranhado de canais aqui, ela pode ter um tamanho maior. E a tipo Leucon, eu praticamente não tenho meu átrio. O que eu vou ter? Eu vou ter pequenas câmaras forradas de coanócitos, tá? E aí, nesses canais aqui, eu vou ter os pinacócitos forrando aqui esses canais. A água entra pelo meu poro, vai circular aqui de câmara a câmara. Como a água vai passar de uma câmara para outra, isso faz com que a minha eficiência de filtração seja maior. Ou seja, aquele nutriente que passou por aqui não foi filtrado, de repente aqui ele é, tá? E aí, eu vou ter, então, uma esponja de um tamanho maior, visto que eu não tenho mais um átrio propriamente dito, tem uma série de câmaras e canais. Aqui eu botei vários tipos de esponja para vocês darem uma olhada e vamos ver algumas outras características. Então, como eu já falei, a alimentação é por filtração, várias células fazem filtração, principalmente coanócitos, tá? Então, aquele flagelo bate, o colarinho onde fica o flagelo, ele funciona como um filtro, vai captar as partículas e aí a gente tem a alimentação por filtração. Essa digestão é intracelular, várias células fazem digestão, mas principalmente arqueócitos. Assim como a distribuição de nutrientes, basicamente arqueócitos. Lembram que eles são células amebócitas que conseguem caminhar por toda a parede da esponja, levando nutrientes de uma célula a outra.
Trocas gasosas e excreção são feitas por difusão, então as células eliminam as excretas e o gás carbônico e absorvem o oxigênio, tá? Como elas dependem da circulação de água, eu só encontro esses animais em ambiente aquático. Pode ser ambiente marinho, onde tem a maioria das esponjas, ou do ciclo eu tenho pouquíssimas esponjas vivendo em ambiente de água doce. Como eu já falei, o animal é séssil, então foi descoberto que esses animais produzem muitas substâncias de defesa para que expulsem os parasitas ou os predadores. Entre essas substâncias, hoje em dia já acharam substâncias antitumorais, então para tratamento de câncer, anti-inflamatórias e antibióticos. Então vejam a necessidade de estudar esses animais e de mantê-los vivos para a gente conseguir substâncias que inclusive são importantes para nós, tá? Chamar atenção nessa foto aqui, vocês podem ver que há uns seres marinhos vivendo na esponja. Isso é muito comum. Muitos seres vivem no interior das esponjas, tá? Porque fornece abrigo e proteção. Inclusive, tem alguns animais que acabam entrando aqui na esponja para viverem. Quando a esponja vai crescendo, às vezes o ósculo vai fechando e eles ficam presos aqui, tá? No caso da reprodução, eu posso ter reprodução assexuada, então sem variabilidade genética por brotamento. Aqui, ó, forma um broto, o broto desliga, eu tenho uma esponja geneticamente igual à esponja-mãe. Gemulação, isso ocorre principalmente em esponjas de água doce, onde num ambiente muito frio o lago congela, ou num ambiente onde a água seca, a esponja faz isso aqui, que é uma gêmula. Então, é uma casca de espículas onde eu tenho arqueócitos no interior. Lembram que os arqueócitos são células totipotentes, né? Quando o ambiente fica favorável, por essa micrópila saem as células, e aí eu tenho agregados, então, de esponjas sendo formados ali. Fragmentação, então, se a esponja quebra, como eu falei, ela tem uma alta capacidade de regeneração, ela consegue gerar novos seres. Isso aqui foi um experimento que fizeram no laboratório, pegaram a pobre da esponja e passaram numa peneira. Ela formou um agregado de células. Perceberam duas coisas, algumas células se reagregam e formam novas esponjas, e pedacinhos pequenininhos, desde que tenham até 0,2 milímetros e coanócitos aderidos, coanócitos e arqueócitos, eles conseguem se transformar em novas esponjas, tá? A reprodução sexuada, então as esponjas na grande maioria são hermafroditas, produzem espermatozoides e óvulos, e para evitar a autofecundação, geralmente produzem óvulos numa estação, espermatozoides em outra, ou depois que produzem os espermatozoides, produzem os óvulos. Eu tenho coanócitos e arqueócitos envolvidos nessa reprodução. Como assim? Os espermatozoides vêm pelo fluxo de água, entram pelos poros, o coanócito capta esse espermatozoide, o arqueócito transporta até o ovócito e aí eu tenho a formação de uma larva aqui. A larva sai pelo ósculo. Isso aqui é a chamada nuvem de espermatozoides. Vejam, como os espermatozoides são liberados na corrente marítima e eles têm que ser trazidos em direção aos poros, quanto mais espermatozoides a esponja produzir, maior a chance de haver uma fecundação. Por isso essa quantidade enorme de espermatozoides aqui. A gente vê que a água fica com uma consistência meio leitosa aqui de quantos espermatozoides tem. Desenvolvimento é indireto. Então, eu tenho a formação de uma larva ciliada. Essa larva é livre natante, mas depois ela se fixa e forma uma nova esponja. Quinidários. Então, quinidários são animais aquáticos. Eles são ou marinhos ou de água doce, mas não tem o terrestre. São animais diblásticos. Então, aqui eu já tenho tecido propriamente dito. Tá? E a simetria é radial, então veja, se eu corto em qualquer plano de corte, desde que eu venha aqui da porção oral para a aboral, eu tenho então a formação de fragmentos iguais desse ser. Tá? O que chama a atenção do grupo é a presença de quinidócitos ou quinidoblastos, que eu vou explicar para vocês já o que é. E eu tenho uma alternância de gerações. Eu tenho uma geração de pólipo e de medusa. Embora hajam espécies onde eu não tenho. Elas vão nascer como pólipos e morrer como pólipos sem nunca passar pela fase de medusa. O pólipo, ele tem essa estrutura mais ou menos cilíndrica aqui, com a boca voltada para cima. A grosso modo, a medusa é como se fosse um pólipo de cabeça para baixo. Eu tenho a boca voltada para baixo, a superfície aboral aqui. Esse indivíduo é livre natante, esse aqui normalmente é séssil, mas ele faz pequenos movimentos. Vejam que eu já tenho tecidos, então eu tenho aqui uma epiderme, que é formada aqui pela ectoderme, uma gastroderme, que é formada por uma endoderme, e eu tenho uma mesogleia aqui no meio.
já começa a ter um sistema digestório, rudimentar, mas começa, onde eu tenho boca e tenho uma cavidade gastrovascular. Aqui eu tenho boca e aqui a cavidade gastrovascular. Né? Aqui o exemplo de uma medusa, que é o indivíduo livre natante, os tentáculos aqui, onde eu tenho os quinidoblastos. Aqui o pólipo, então os tentáculos aqui no meio eu vou ter a cavidade oral, tá? E nos tentáculos normalmente eu tenho os quinidoblastos. E aqui eu tenho um agregado, uma colônia, né, de pólipos, onde o indivíduo está ligado ao corpo do outro. Tem aqui, ó, a boca e os tentáculos aqui na lateral. Então, eu tenho aqui a superfície oral, vejam, é onde fica a boca. Essa parte aqui é a superfície oral do pólipo, essa parte aqui, que parece é um guarda-chuva, né? E aqui eu tenho a boca, superfície oral da medusa. E a superfície aboral, essa aqui é a que fica em contato com o solo. A superfície aboral é essa aqui, essa parte de cima do guarda-chuva, tá? Da minha medusa. A cavidade gastrovascular permite a esse animal, então, um rudimentar sistema digestório, onde ele já consegue comer peixes, comer crustáceos, animais maiores, diferente da minha esponja, que era filtradora. E eu já tenho tecidos propriamente ditos. Então, tem uma epiderme, que forra o animal por fora. Essa epiderme é formada pela ectoderme, tá? E eu vou ter aqui células epitélio-musculares, então permite que esse animal tenha movimentos, ele se contrai, ele se relaxa, a medusa consegue nadar graças a essa contração. Tem células glandulares, então liberam um muco nesse animal, ele tem um muco que protege o corpo dele. E tem os quinidócitos. Quinidócitos podem ser encontrados tanto nessa ectoderme e depois a gente vai ver na gastroderme, eu também tenho quinidócitos. Esses quinidócitos são as principais células que dão nome ao grupo, né? Que dão os quinidários. Entre a epiderme e a endoderme, eu vou ter aqui uma mesogleia. A mesogleia não é um tecido propriamente dito. E esse animal é um animal diblástico. Ele tem ectoderme e endoderme, mas ele não tem mesoderme. Professora, e essa mesogleia? Ela é de origem ectodérmica e ela é basicamente uma matriz gelatinosa extracelular e amebócitos que se movem aqui no meio dessa mesogleia. Quando a gente vê a água-viva, né, ela tem aquela forma meio gelatinosa, em inglês, inclusive, o nome é jellyfish, seria o peixe gelatina, né, por causa da grande quantidade de mesogleia aqui. Algumas têm essa mesogleia com algumas fibras também. A gastroderme, então, ela forra aqui a cavidade gastrovascular. Eu tenho células nutritivo-musculares, porque são responsáveis pela nutrição, por captar os nutrientes. Tenho células glandulares, inclusive com a liberação de enzimas aqui, onde eu vou começar uma digestão extracelular. Tenho células nervosas que vão perceber a presença do alimento aqui, vão dar comandos, né? Estes seres aqui iniciam um rudimentar sistema nervoso, na verdade, uma teia de células nervosas ao longo do corpo deles. E eles têm quinidócitos, alguns têm aqui dentro também. Aí pergunta, para que quinidócitos aqui dentro? Porque se a presa ficar muito agitada, se mexendo aqui, então eu posso paralisá-la com esses quinidócitos. A minha digestão começa extracelular nessa cavidade, com a digestão do alimento aqui, e depois eu tenho intracelular com a absorção de partículas e as células fazendo digestão intracelular. Da mesma forma que a esponja, eu tenho trocas gasosas e excreção por difusão. Então, ao longo do corpo, eu consigo, com as células, absorver o oxigênio, liberar o gás carbônico e liberar as excretas. O resíduo aqui, ele sai pela própria boca do animal e as excretas nitrogenadas saem pelas células ao longo do corpo desse ser. Aqui, ó, só para a gente ver bonitinho, a minha epiderme. Aqui eu tenho o quinidócito, que dispara aquele nematocisto, que vai me dar, então, as substâncias urticantes, né, que vão paralisar a presa ou vão defender de algum ser que queira pegá-los, né? As células epitélio-musculares, aqui eu tenho a célula sensorial, veja que é uma fibra, né, dispersa aqui pelo meio das células. A mesogleia aqui está bem fininha, mas no caso da medusa é enorme essa camada. E aqui eu tenho uma gastroderme, onde eu tenho células glandulares que vão auxiliar nessa minha digestão. Chamar a atenção de vocês aqui do quinidócito. Então, essa aqui é a principal célula deles, né? Ela tem este gatilho aqui,
tá? O quinidócito é toda a célula, aqui eu tenho um cíliozinho. Esse cílio, então, quando ele é tocado, ou às vezes por substâncias químicas, ele dispara este flagelo que está embebido em substâncias urticantes ou substâncias venenosas, tem animais que são muito venenosos. Então, esse estímulo mecânico e químico dispara. Isso aqui é como se desse um tiro e injetasse substâncias. Que substâncias? Ou tóxicas, que vão paralisar, substâncias que envolvem a presa, às vezes é um muco, ou uma substância aglutinante que vai envolver esse animal e faz com que ele fique paralisado, tá? E aí depois esse animal vai ser com os tentáculos carregado até a cavidade gastrovascular, onde vai ser digerido. Ou ela vai se defender de algum outro ser. Aqui, ó, só chamar atenção, o disparo, tá? E aqui o veneno saindo. Aqui tem um videozinho bem bonitinho, ó. Dá pra gente ver, ó, o disparo e aqui, ó, o veneno ou a substância urticante ou a substância adesiva que vai prender esse animal, que vai aglutinar. Ó, aqui, ó, eu consigo ver também, tá? Se a gente olhar bem bonitinho o veneno. E aqui, ó, depois desse animal paralisado, então, com os tentáculos, levando ele até a cavidade gastrovascular, onde ele vai ser digerido. Com relação à reprodução, a minha reprodução pode ser assexuada. Então, aqui ó, eu tenho o brotamento, libero um novo ser geneticamente igual. Regeneração, se esse ser for cortado, como ele ainda é muito basal no grupo dos animais, ele ainda consegue fazer uma regeneração. E eu tenho aqui também a laceração pedal. O que é isso? Principalmente em anêmonas, às vezes elas vão se arrastando lentamente no substrato e vão deixando fragmentos, né? E aí é chamada laceração pedal. Laceração porque deixa fragmentos, pedaços. Cada fragmento pode gerar uma nova anêmona. Esses seres são muito bonitos, mas quando ele vai fazendo isso, ele pode rapidamente fazer vários descendentes. Então, tem algumas anêmonas que, dependendo do desequilíbrio do ambiente, elas são consideradas pragas. Tá? Na sexuada, eu tenho indivíduos que são monóicos e indivíduos dioicos, então eu tenho tanto indivíduos hermafroditas quanto tenho sexos separados. A fecundação pode ser interna ou externa, então ou o espermatozoide nada entra e encontra o gameta feminino dentro do corpo desse ser, inclusive muitas vezes entrando pela cavidade oral, ou a fecundação pode ser externa, libera óvulos e espermatozoides na água e ocorre a fecundação na água, tá? As gônadas, elas têm origem gastrodérmica, então elas ficam ali naquela cavidade gastrovascular internamente. E o desenvolvimento é indireto. Aqui eu coloquei um ciclo de alternância de gerações, mas lembrando que nem todos fazem, tá? Então eu tenho aqui o pólipo, eu tenho a liberação aqui da forma medusoide, tenho aqui liberação de espermatozoides e óvulos, a fecundação, a larva plânula é móvel, se fixa e aí eu tenho desenvolvimento de novos pólipos. Para a gente terminar, algumas coisas para chamar atenção. Esse indivíduo, ele parece um indivíduo único, mas ele é uma colônia. Eu tenho este pólipo aqui, que é carregado pelo vento. Essa superfície aqui permite que o vento carregue e faz a flutuação, ele fica cheio de gás. E nesses tentáculos eu tenho uma tonelada de pólipos aqui. Esses pólipos, eles fazem tanto função reprodutiva quanto alimentadora. Então, eles conseguem capturar o alimento é digerido e um passa nutriente para o outro, já que eu tenho uma colônia, tem indivíduos intimamente ligados. Aqui eu tenho uma gorgônia, que é um tipo de coral, onde eu tenho vários pólipos ligados um ao outro. Essa aqui, uma relação ecológica, vocês viram naquele filmezinho do Nemo, né? Os peixes palhaços, eles não são atingidos pelos venenos, né? Por aqueles nematocistos, porque eles produzem um muco que protege o corpo deles. Então, eles ficam aqui para poder se esconder de predadores. Por outro lado, eles atraem para as anêmonas alimentos e os resíduos que eles liberam também servem de alimento para as anêmonas. Aqui eu tenho um recife de corais, então aqui eu tenho tanto corais quanto esponjas, a gente consegue verificar esponjas aqui presentes, aparecem vertebrados também, né? Mostrando que isso aqui é um ecossistema extremamente interdependente. Eu tenho uma série de seres que se alimentam, se reproduzem aqui, tá? Existem algas ou xantelas que dão a coloração aos corais. Essas algas vivem nos tecidos dos corais, dão a eles nutrientes e provenientes de fotossíntese e captam dos corais sais minerais e o ambiente para viver. Aqui um caranguejo ermitão, pagurus, com uma anêmona em cima de si,
Então, a anêmona ganha uma movimentação mais ativa com ele e esses flagelos, não, esses tentáculos da minha anêmona defendem aqui o pagurus. Aqui eu botei algumas medusas de plâncton, planctônicas, então tamanho diminuto delas aqui. E essa aqui é a famosa medusa cubozoa do litoral da Austrália. Tem esses tentáculos enormes, essa aqui é que causa aqueles grandes acidentes com os seres humanos, ok? Bom, alunos, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até logo!